Hoje nós vamos... Bom, boa tarde primeiro, né, pessoal? Tô meio distraído aqui, meio afoito aqui quando a gente quer fazer uma coisa bonita e a gente fica meio querendo mostrar logo o pessoal, tal, né? Então, esqueci de falar boa tarde primeiro. Então, boa tarde novamente, um domingo aí bonito para todos aí. Nós vamos fazer agora uma queijeira com essas madeiras aqui, tá? É o jequitibá, tá? E então nós vamos postar lá, apresentar para vocês como foi feito, tá? Desde o moldezinho, a gente faz sempre um rascunho antes para não estragar a madeira nobre, né? Madeira boa. Então a gente usa lá um pedacinho de forrinho qualquer, um papelão, um papel primeiro, fazer um molde. Aquele molde primeiro dificilmente vai dar certo na primeira, a gente joga fora, faz outro, ou rabisca em cima daquele mesmo. Quando a gente for fazer é como se fosse uma planta, né? Um desenho, um pré do que a gente vai executar. Aí eu vou explicar lá como foi que nós fizemos os cortes, como nós fizemos as medidas direitinho, a medida de cada, e as blocos que nós usamos para fazer a furação e como foi feito o lixamento direitinho. Tá ok? Vamos lá então. Esse é uma queijeirinha, tá? Ela tanto é decorativa, quanto é útil também para expor um queijo aí na mesa, né? Estamos chegando agora na época das festas, né? A gente quer fazer coisa bonita ainda, tá bom? Então daqui a pouco nós mostramos lá, nós vamos fazer aqui uma tabuinha, uma queijeira, né? Queijeira não, perdão. Queijeira é onde guarda queijo. Uma tabuinha de queijo, tá? Então nós, dessa vez nós não pegamos não no lixo não, tá, gente? Não achamos nada reaproveitado não. Nós compramos um metro aqui de uma madeira, tá? E um pranchão aqui. E para fazer realmente, que é uma encomenda, tem que ser uma coisa agora com capricho, uma madeira nobre, né? Uma madeira nobre. Não pode ser também pinos, que não funciona, não é legal. Então, como que nós fizemos isso aqui? Primeiro fizemos um rascunho, para não estragar a peça boa, tá? Olha, vai ser esse modelinho aqui, ó. Tá bom? Então, fizemos um rascunho lá, tal, até conseguimos o grau certo aqui, tá? E para poder fazer o corte dessa peça aqui. Então nós colocamos lá na máquina, 22 graus e meio, aqui nesta máquina aqui. Então nós conseguimos aqui a largura dessa aqui. Nós queríamos ela com 28 centímetros de altura, comprimento. De ponta lá no meio do círculo, lá, 28 centímetros. Tá bom? Então nós vamos conferir, ó, o nosso molde tá aqui, tá? Claro que foi um rascunho, tá feito de qualquer jeito, só pra gente achar o grau direitinho, ó. Tá? Ele não bate bem, foi feito na serrinha, no arco de serra e tal. Pronto. Então, para mim encontrar esse círculo certo aqui, para que ele dê as pontas certinhas aqui, o que a gente faz? Mais prático aqui. Nós queremos ela com 28 aqui. Eu vou botar lá, vou travar a minha trena com 28 centímetros. Tá? Ó. O que nós fizemos? Tem mais uma cortada aqui. Colocamos lá no bico dela. Peguei um lápis, né? Aqui. Olha lá. Com delicadeza, a gente encosta na trena e circula. Aqui. Ó. A própria trena vai dar o grau certinho do círculo pra gente aqui, ó. Sem perigo de errar, ó. Porque de repente a gente coloca um prato, coloca alguma coisa aqui, mas pode ficar um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. Aí vai ficar aquele negócio torto, né? Fora de grau, fica feio. Certo? E fica aqui direitinho, tá? A gente vai conferir as pontas, ver que bate certinho aqui, ó. Tá? Eu tenho 27 aqui e 27 lá. É a prova de que tá certo os dois laterais do triângulo. Tá bom? Com a tico-tico, a gente faz lá. Eu vou cortar só um pouquinho para ter noção, tá? Ó. Sempre um pouquinho além do risco pro lado de fora, tá? Porque depois com a lixadeira a gente chega no risco certinho, para dar o acabamento, tá? E aí, vamos fazer agora esse bonitinho imitando um queijo aqui, tá? Essa broca serra-copo, ela tem acho que 30 milímetros, se eu não me engano. Exato, 30 milímetros, ó. Tá? Ou 1 e 1/4 no caso, né?
Eu vou furar lá. Usando o nosso molde aqui, agora é importante ele. Para que eu quero que as peças fiquem iguais. Se eu quiser iguais, então o próprio molde vai me dar aqui os pontos que eu preciso para fazer, né? Os furinhos, ó. E aqui é meio furo só, né? Então se eu quiser uma outra peça igual a essa, eu tenho um molde aqui, pronto. Já facilita para mim na próxima, né? No próximo execução aí de uma tábua para servir queijo. Tá? Eu coloco sempre uma basezinha embaixo antes, que é para não correr o risco dessa ponta aqui pegar no ferro aqui, ó. Tá? Quando passar. Tá? É assim, essa broca, eu usei a broca de 1,5, tá? Ou 15 milímetros, né? Você pode usar aí a broca maior, menor, fica a seu gosto aí. Então nós vamos fazer a primeira marca do furo. Você sentiu que a broca atingiu o outro lado? Para um pouquinho, vira ao contrário. E procura para não sair farpa, para não sair retalhozinhos daqui, ó. Depois dá um trabalho para corrigir. Então, virando ao contrário, a própria broca vai... Olha lá. Ela vai já um certo acabamento sem tirar tanto fiapo do lado oposto da peça. Depois aqui, claro, na lixa você vai dar o seu arremate, tá bom? Vamos fazer o outro? Aqui. Vamos conferir do lado de lá, ver se já apontou a ponta da broca lá. Já, aqui, tá? Ó. Olha a diferença do arremate desse furo para esse furo, tá? Então, apontou, apareceu o buraquinho da ponta da broca lá, ó. Para, vira a peça ao contrário, que ela vai automaticamente vai te dar já um arremate no buraquinho. Agora vamos para a broca da serra-copo, né? Reparem que eu coloquei aqui, olha, eu regulei a altura aqui bem certinha, para não correr o risco do serra-copo pegar no aço. Se pegar no aço, você perde o fio da serra, tá? Então sempre regule antes, que eu bato ela não vai pegar no ferro, tá? Chegou no limite aqui, para não ter perigo de estragar minha serra. Ó. E tem que ter sempre um furinho, aproveitar sempre a broca da serra-copo, para poder levar como guia para você, senão você não vai conseguir acertar direitinho quando virar, tá? Então não adianta você querer pegar o serra-copo mais no canto lá, sem passar a broca dela na madeira, porque depois você vai sofrer para acertar aqui o corte de novo do outro lado, tá? Então vamos lá. Coisa simples de fazer, claro, exige um pouco de cuidado, que você mexe com serra e tal. Olha que mesa bonita que fica. Imagina isso aqui com queijinho, umas coisinhas, né? Gostosa, apetitosa pra gente aí pro Natal aí, ou pra... mesmo pro dia a dia, né? Nós vamos aqui, antes de lixar, vamos aproveitar e fazer, vamos tupiar, arredondar esses cantos aqui. Ela já vai começar a melhorar o aspecto dela, tá bom? Vamos lá.
Aí, pessoal, olha, passada a tupia, olha que chique que já ficou. Já melhorou o aspecto, ó. Tá? Bem, uma curva bem suave, para não ficar muito largona, não tá caindo muita coisa também lá dentro, né? Vamos dar uma lixadinha de leve agora? Essa lixadeira, se você está com a madeira um pouco porosa demais, então você entra com ela, com a lixa, eu estou usando aqui a lixa 80. Ela é ótima para dar uma, tirar o grosseiro da madeira, porém ela não nivela a madeira, tá? Ela às vezes causa algumas ondas, então você tem que trabalhar com ela bem suave, sem apertar demais. Então ela, por ser um pouco bruta, ela agiliza um pouco mais o processo, tá? Agora você entra com essa daqui, ou com uma outra mais suave, para dar o acabamento realmente, tá? Aquela lá é só para tirar realmente se a madeira estiver muito grosseira. Então aqui, ó, eu entrei com a lixa aqui, número 80, tá? Já ficou mais lisinho. Você vem com uma lixa aqui, eu tenho uma 150, você pode chegar até a lixa 220, a 300, sei lá, quanto mais fina, mais lisinha fica a peça. Tá? Você vai mudando a lixa até que chega numa lixa bem fininha aí, para ficar mais lisa possível a peça. Tá bom? O lixamento agora é tudo aqui na peça. Tá? Aqui eu vou colocar aquela pecinha que eu mostrei para vocês já da outra vez. Eu tenho aqui, olha, meu palitinho, tá? Na verdade deveria ser um ferro, tá? Eu vou fazer uma com ferro, para eu lixar aqui dentro, certo? E aqui, ó, tá? Eu vou pôr lá na máquina, né, de bancada, furadeira de bancada, e aí eu vou tranquilamente lixando aqui, ó, tá? Aqui e aqui, tá? Ela tá dobrada aqui, mas é isso, ela vai passar aqui, ó. Porque ela tá feita na medida que eu precisei da broca. Pronto, ó. Eu vou fazer um videozinho mostrando o lixamento dela. Lisinha lá dentro, ó. Tá? Fica um acabamento perfeito, ó. Um rolinho de lixa na medida, um pouquinho mais fina, claro, para poder entrar com um pouco de folga. É bem mais fácil do que não tem como você lixar na mão. Ah, mas se eu não tenho uma furadeira de bancada, bom, aí você enrola uma lixa uma coisa roliça que seja mais fino do que isso um pouco, né? E você consegue, deixa eu mostrar aqui, você consegue também lixar na mão. Ó. Tá? Funciona também. É claro que tem que ser um pouquinho mais fino isso daqui, para fazer manual. Mas é um esquema, tá? Porque não tem como enfiar o dedo lá dentro para lixar. Vamos tirar do outro lado, porque minha lixa está bem gasta já. E ela está enroscando. Pronto. Tá feito aqui, ó. Aqui o mesmo esquema, tá? Eu vou lixar também com essa daqui. Eu vou trocar minha lixa que está bem ruimzinha já. Aliás, nem tem lixa mais aqui. E é só ir passando lá na máquina. Aqui, né? Ela vai estar girando e vai dar o acabamento aqui dentro, tá? Se bem que aqui não está tão difícil, mas como a máquina ela roda mais rápido, né, do que na mão, então a gente coloca lá na máquina e vai passando aqui,
Tá bom? Vai ficar, olha que belo trabalho aqui. Madeira bonita, tá? Uma coisa para expor na mesa e depois de passar do óleo e tal, pronto, tá pronta para usar. Aqui está a tabuinha de queijo, né? Bem lixadinha, bem arredondadinha os cantos, tá? Aqui também uma quebrinha de lixo para não ficar, nem para machucar, não bater na mão, né? Fica bem acabadinho. Agora nós vamos passar o óleo mineral nela, que é o produto mais indicado, tá? Para passar numa madeira. Existem outros óleos por aí, mas o que fica mais o acabamento melhor é o mineral. Pelo menos 2 demãos do óleo mineral. Não precisa ser demais, porque nós vamos espalhar com estopa, com algodão, né? A estopa não é muito legal, tá, gente? Porque ela solta um pouquinho de pelinho e tal, né? O ideal é um algodãozinho mesmo. Mas como eu não tenho na mão aqui agora, só para dar um exemplo, nós vamos passar, ó. Passa, depois de seca dá mais uma demão, tá? Que o ideal é 2 demãos. Para ficar bem contra a umidade, né? Bem impermeabilizado e não pegar gosto. O óleo mineral ele não dá gosto na madeira, é próprio para essas coisas. Aqui, olha que bonito, tá? Ela reaviva, ou ela aviva, né? Os veios da madeira. Deixa a madeira bem mais bonita. Ó. Aqui que diferença, tá? Fica uma peça bonita e decorativa também, né? E útil, claro, né? Certo? Então, vamos passar aqui dentro agora. Aqui é um problema, né? Vamos tentar, vai. Senão a gente vai ter que fazer o paninho passar lá por dentro, ó. Vamos fazer assim, então. Claro, eu poderia enrolar no palitinho o paninho, mas só para poder filmar agora para vocês. Tá? Deixa encharcar bem lá dentro. O ideal seria eu ter pego já alguma madeirinha, alguma coisa para passar lá dentro. Mas dá para ter uma noção. Aí. Ah, agora sim. Agora. Olha lá. Bem encharcadinho, que aqui é contra o veio, né? Onde passou as lixas, a broca. Ele abre demais os poros da madeira. Então ela vai chupar mais o óleo. Então pode encharcar legal, que não tem problema nenhum. Só vai fazer bem para a madeira. Proteção da madeira. Ó. Aí, legal. Aí, tá? Bem molhadinho. Vamos terminar o outro lado. A gente já deixa ela completa, né? Toda manchadinha para dar mão, né? Mas são ideias que funcionam. E é aquilo, né? Quando a gente se empolga a fazer essas coisas, a gente mergulha nisso e vai inventando, e vai aprendendo, e vai fazendo aquela higiene mental. Faz bem para a cabeça, distrai a mente, faz bem para o cérebro, que está sempre aprendendo algo mais. E aquela história, só fica velho quem permite, quem quer. Então a gente tem que estar sempre procurando aprender algo mais na vida. Tá aqui o nosso tabuinho de queijo aí, muito bonitinho, tá? Então, façam de vocês aí, tentem fazer de vocês e com certeza vão conseguir fazer e mandar pra gente também as ideias de vocês aí, porque a gente também quer aprender um pouco mais com vocês também, tá bom? Um abraço para todos aí.